Seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Vamos dar continuidade à série sobre relacionamentos sustentáveis. Nelson, no nosso último encontro, nós falamos sobre sustentabilidade nos relacionamentos da igreja. Relembrando aqui, falamos sobre o CUP, comunicação, unidade e propósito. E hoje, vou começar perguntando para você as questões relacionadas à comunicação. Como a comunicação, que existem tipos de comunicação, formas de comunicação, como é isso ou como pode ser melhorado isso dentro das igrejas? Tá. Ana, existem basicamente dois tipos de comunicação nas igrejas, nas empresas, organizações. É a comunicação positiva e a comunicação negativa. O que seria a comunicação positiva? Já abordado no vídeo anterior, né? E volto a repetir. Seria aquela comunicação cordial, não grosseira, não violenta, construtiva, aquela comunicação respeitosa, aquela comunicação que faz com que as pessoas se sintam motivadas, incentivadas, aquela comunicação clara e objetiva, né? Precisamos, para isso, claro, ter um treinamento, né? Ninguém fala, se comunica com facilidade da noite para o dia, tem que haver um treinamento. Então nós temos todo um histórico passado, começamos a frequentar a igreja e temos que aprender que a comunicação da igreja é algo importantíssimo. Então precisamos de fato ter essa forma de falar educada, incentivadora, que ajude as pessoas a crescer e não a decrescer, a não se sentirem humilhadas. Lembrando que eu falei no vídeo passado sobre Provérbios 18 e 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, nós temos que entender que nós podemos atrapalhar destinos ou podemos mudar destinos pela nossa comunicação, pela forma como falamos. Nós não podemos estar desatentos a isso, porque quando nós falamos tudo aquilo que vem à boca, tudo aquilo que dá vontade de falar, para um irmão da igreja, uma irmã, um líder da igreja, nós podemos estar criando uma ruptura. Então, a comunicação positiva na igreja, ela tem que ser uma comunicação que vai, de fato, proteger e fomentar a unidade dessa comunidade. Há outro tipo de comunicação negativa, né? Que seria aquela comunicação tóxica, caracterizada por abusos verbais, desrespeito, a falta de empatia, a falta de amabilidade, é aquela comunicação hostil, grosseira, que faz com que as pessoas se sintam inferiorizadas, humilhadas. E tem um detalhe, Ana, a comunicação negativa, ela pode promover na vida das pessoas uma série de doenças emocionais, como depressão, como síndrome do pânico, ansiedade e até alguns casos de suicídio. Por isso que Provérbios fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos, de fato, com uma linguagem positiva e incentivadora, ajudar pessoas que se sentem inferiorizadas a crescerem, a se desenvolverem, a entenderem que elas possuem um horizonte em Deus. Ao passo que uma igreja ou uma comunidade onde a comunicação é negativa, as pessoas nunca vão crescer. Temos que entender o seguinte, que comunicar-se é algo poderoso. A comunicação, a fala é algo poderosíssimo. E precisamos treinar a nossa comunicação, precisamos melhorar a maneira como falamos e procurar o seguinte, gerar crescimento. Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Ele não fala algumas palavras torpes, ele fala nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que transmite a graça. Então, temos que ter a consciência de que quando estamos falando com alguém, conversando com alguém, nós podemos estar construindo aquela pessoa ou destruindo aquela vida que foi salva por Jesus Cristo. Nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos. E essa comunicação deve ser uma preocupação só do líder ou de toda a igreja? De toda a igreja. Nós precisamos, de fato,
mudar a forma como nós falávamos. Porque quando a gente vem lá de fora, do mundo lá fora, onde tudo é muito agressivo, onde há muito abuso, nós precisamos ter uma nova linguagem, a nova linguagem do reino. Nós éramos de uma sociedade pecaminosa e maligna, e em Cristo estamos numa nova sociedade. E essa nova sociedade exige um linguajar saudável. Eu quero ler aqui também o que está lá em Provérbios 12, 18, que diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A Bíblia ensina e mostra de modo muito claro que aquele que é sábio tem uma língua medicinal, uma língua que traz cura, que traz libertação, que traz saúde para os outros. Quem não tem essa língua sábia é um tagarela, e que a Bíblia fala que é como ponta de espada. Então, pessoas estão ferindo pessoas nas igrejas pela forma como falam. E como eu volto a dizer, nós temos que treinar a fala, a nossa conversa, entendermos que estarmos atentos e vigilantes daquilo que estamos colocando para as pessoas, externando com nossos lábios, lembrando desse poder sobrenatural que há na nossa língua. Então, pela fala, nós podemos gerar nas pessoas a perspectiva e o horizonte, mas pela fala nós podemos enterrar sonhos, eliminar desejos, eliminar motivações. Se não temos esse cuidado, nós podemos causar muito prejuízo. Nelson, nos dê um exemplo de tudo isso de forma prática que você falou, dessa comunicação. Você tem alguma história? Sim. Eu lembro de um livro que eu li, que falava da história de um rapaz inglês que trabalhava num armazém, antigo, seria o supermercado daquela época, né, em Londres, e ele estava muito cansado, ele acordava às 5 da manhã, ele varria todo o chão daquela empresa, daquela loja, e ele estava tão fatigado que um dia ele acordou de manhã, foi para a casa da mãe dele, andou 15 milhas, muito frustrado, muito decepcionado, e ele chegou na casa da mãe dele e chorou muito e até discutiu com a mãe. E ele disse: olha, se eu tiver que voltar para essa empresa, para essa organização, eu prefiro morrer. E ele se lembrou de um velho professor dele, que ele teve na sua vida escolar, e mandou uma carta para aquele professor contando tudo o que estava acontecendo com ele. Aquele professor recebeu aquela carta e respondeu para ele com palavras de incentivo. E disse para ele o seguinte, que aquele jovem era muito inteligente e que ele tinha uma inteligência para uma vocação muito maior do que estava fazendo. E não somente isso, ele não somente incentivou aquele ex-aluno, mas como ele deu um emprego de professor. Veja que interessante, Ana, o que aconteceu. Aquele rapaz voltou a estudar, se tornou um excelente professor e não somente isso, ele se tornou um dos maiores escritores londrinos da sua época. O nome dele é Herbert George Wells. Ele foi um escritor de livros, contos, romances e comentários sociais, livros de história, sátiras, biografias, e ele foi considerado como o pai da ficção científica na Inglaterra. Conta-se que ele ganhou mais de $1 milhão vendendo livros. Você percebe, Ana? Uma pessoa que estava lá atrás desanimada, triste, não queria mais viver porque estava muito exaurido de todo aquele trabalho, ele recebeu uma palavra de incentivo e uma oportunidade e se tornou um dos maiores escritores ingleses da sua época, até hoje reverenciado. Então, entendemos o seguinte, que, como diz em Provérbios 25:11, né? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E uma coisa muito curiosa é que não é só falar, mas ter o momento oportuno para falar. O que aconteceu com esse professor? Ele teve uma oportunidade de abençoar alguém, de dar um incentivo para alguém que estava distante, que foi um ex-aluno seu, e uma palavra de incentivo mudou o destino daquela pessoa, o tornou alguém de relevância no seu país. Pensar que o que nós falamos pode tornar alguém grande
e o que nós falamos pode tornar alguém pequeno e desanimado. Que interessante essa história, uma história prática, real, de como a comunicação pode elevar ou destruir a vida de uma pessoa. Nelson, muito obrigada. Essa série sobre relacionamentos sustentáveis, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a melhorar os seus relacionamentos, a melhorar a sua comunicação. E se você gostou e está gostando dessa série, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Nos acompanhe no nosso próximo encontro para continuar falando sobre relacionamentos sustentáveis na igreja.